Boa tarde a todos. Então vamos dar início a este conjunto de conferências da Fundação Carmona e Costa 2016 e, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Jorge Silva Melo, que é o que vai abrir este conjunto de sessões e norteou este conjunto, pedir aos conferencistas que pudessem abordar com a sua experiência pessoal, são tudo pessoas com uma grande experiência pessoal de intervenção e de programação, e pessoas, portanto, que estão sempre em contacto com o problema de realizar atividades culturais para um público possível, ou para um público desejável, ou para um público realmente existente, ou para um público inexistente. Mas para que ganhe sentido que haja público, que as coisas que fazem seja dirigido a um público. Por outro lado, havia como pano de fundo que o público nem sempre corresponde ou está sensibilizado ou estimulado para aquilo que se faz hoje, aquilo que seja a chamada arte contemporânea. Discute-se muito esse problema de como é que é possível o que é muito novo ser apresentado. E das conversas que tive com os vários conferencistas para preparar esta sessão, senti que todos tinham este problema de saber como lidar com o público. O título de Preso por ter cão, preso por não ter, parece que qualquer coisa que se faça ou está sempre mal ou nunca acerta, não é? Ou então está sempre a procurar acertar. Eu acho que também que, deixava só esta pequena reflexão, que o público é assim uma entidade como os mercados, quer dizer, que nos regem, ou dizem que nos regem a todos, os mercados, ninguém sabe o que são, não têm cara, não é? E o público também é assim, o público é assim uma coisa abstrata que existe, que se deseja que haja, quer dizer, imagino que nós estávamos os dois só aqui e não havia ninguém, era uma tristeza. Claro que está um público muito selecionado, quer dizer, e é o que se pretende, Podiam estar aqui 500 pessoas que não interessavam a ninguém, não é? Portanto, é esse o sentido. Eu vou dar a palavra, ou passar a palavra ao Jorge Silva Melo e, claro, agradecer mais uma vez, e queria também à Maria da Graça o motor da existência destas conferências, que eu, com muito gosto, procuro corresponder, pelo menos. Muito obrigado. Este problema do público é um problema relativamente recente na longuíssima história do teatro. Terá quê? 200 anos, no máximo. Até 1820, 1840, até os pintores começarem a pintar banqueiros e não reis, era normal que o espetáculo fosse diretamente financiado pelo rei para festividades. Portanto, no batismo do príncipe, no Natal, no início do verão, na coroação da princesa, e o teatro sempre pertenceu a essas celebrações, como a pintura também, sendo que a pintura tinha um outro cliente que o teatro não teve, que foi a Igreja, que a Igreja nunca apreciou muito a má vida das pessoas do teatro, apreciava a má vida dos pintores, mas as do teatro não. O teatro foi a corte, as cortes, nos países que tiveram, como países que não são bem países, mas junções de ducados e grandes-ducados, como a Alemanha ou como a Itália, ou como Espanha, de certa maneira, mas Espanha é muito centralizado, mas o teatro sempre foi uma atividade de corte, portanto o problema de haver espectadores não se punha, porque era para a festa que o poder político oferecia ao povo no Terreiro de Paço. Portanto, o teatro foi isso durante muito tempo. Numa linha. Na outra linha, a que nós agora chamaríamos Pimba, era exatamente o oposto. Era os saltimbancos, os que contavam anedotas, normalmente em mini-empresas familiares, que circulavam
nas festas populares, vivendo como agora semi-desmolas. São duas economias muito diferentes que até ao Angre, até à ascensão poderosa da burguesia, não se cruzavam. Mas eis que, Revolução Francesa, reis acabam, os reis começam a ter menos dinheiro, vão-se todos embora, à República. Há duas exceções nesta longa história do teatro. Temos que falar disso, que é Veneza e a Flandres. Por acaso, Veneza, que também era República, e a Holanda, que durante breves momentos também foi uma república com os irmãos de Witt. Nesses sítios criaram-se, e a república é burguesa, é uma ideia burguesa, nesses sítios criaram-se uma coisa que agora existe muito, mas que não existia, que era empresários. Uma figura que era às vezes um ex-ator, ou um ator na plena fama, mas que tinha acima de tudo uma namorada jeitosa que era importante vender, ou famílias de cómicos que detinham o poder e que trabalhavam na Flandres, muito nitidamente para as guildas, portanto para as associações de patrões, que dominavam o comércio todo na Flandres, na Holanda e na Bélgica, em Veneza, entre grandes companhias rivais, mas de empresário, portanto, mini empresas capitalistas. Esses não tinham problemas de público, porque faziam aquilo que Hollywood faz. Criava o desejo aos espectadores de verem aquilo que eles sabiam fazer. Portanto, era uma indústria e tinham a figura do intermediário. O rei não era bem isso. O rei foi durante muito tempo o comandatário da festa oficial. Festa no sentido de sonho de uma noite de verão. Vamos fazer uma festa, vamos fazer uma grande festa sobre o que é a noite de verão. Também da reescrita da história. A Isabel I, é claro, que não queria que dissessem bem dos reis que não tinham sido da sua família. Aqueles que a sua família tinha deposto na Guerra das Duas Rosas passaram a ser o Ricardo III horrível, e que parece que não era tão horrível como aparece no Shakespeare. Portanto, aparece uma reescrita da história que os escritores iam fornecendo para um público que existia sempre, porque eram entradas quase sempre gratuitas, ofertas de público, ofertas não sei o quê, com algumas bilhetes que existiam. Molière é assim que vive. Molière, esse sim, herdando justamente da Flandres uma coisa que não havia no teatro, que é, mas que na história da pintura é tão nitidamente flamenga, que é o interior burguês. Molière traz para o teatro a cama, o penico, a cadeira do doente, que só conhecíamos dos quadros de género que vinham da Holanda. E desse teatro que existiu à volta da República dos Irmãos de Witt, muito baseado no cotidiano, nas vidas, nas cenas campestres, nas cenas... E aí houve sempre público. 1820, 1840, ainda há teatro real. É a Comédie Française, que é o exemplo absoluto do teatro real. O Victor Hugo ainda escreve e, agora dir-se em cena, mas ele não sabia o que é que isso quer dizer, mas dirige os espetáculos da Comédie Française. Mas, ao mesmo tempo, já há a grande vedeta que é o ator, e que pode viver economicamente fora do rei. E começam a aparecer as empresas à volta dos grandes atores. Aquele teatro de que fala o Proust na Recherche, que é o teatro do ator à boca de cena, a Rachel, não sei o quê, inteligentíssimo, Barman, que o jovem ouve da última fila do balcão, mas que é, acima de tudo, centrado na figura do grande ator. E esse teatro afasta-se da literatura. Tem grande público, tem muito público, tem milhares de espectadores, os atores têm dons de voz absolutamente extraordinários e as salas tinham acústica, coisa que deixou de haver, foi destruída propositadamente, a meu ver, e esse teatro tem muito público. O escritor, 1820, 1840, sofre. Acha que os espetáculos estão a ser feitos nessas salas de 1000 e tal lugares são horríveis, são degradantes, são melodramas
exagerados, tal como o cineasta português acha que os blockbusters são umas macacadas, etc. Em 1820, os escritores acham que todo o teatro blockbuster não existe. E cria-se, de certa maneira, duas grandes linhas que ainda não deixaram de existir. O teatro que vai ser chamado teatro de arte, porque começam em 1850, 1870, em Moscovo, em Paris, até em Lisboa, a criar-se pequenas companhias chamadas teatro de arte. Enquanto os teatros que não eram de arte, que eram de espavento, enchiam as salas, os outros eram salas mais pequenas, com mais aparente rigor a fazer as coisas, e onde uma elite procurava, nessa altura, textos diferentes. A história é muito engraçada porque Musset, imenso autor do romantismo francês, tem uma peça estreada na Comédie que foi um fracasso completo, acho que só teve 2 representações ou uma, o que agora é normal, mas na altura não era de todo normal. Ficou triste, mas era a sua vocação também ficar triste. Publica as suas peças, 5 ou 6, o primeiro volume que publica chama-se Théâtre pour un fauteuil, o teatro para a poltrona. Ou seja, ele já abdicou da sala de espetáculos, já sabe que a sala de espetáculos está vendida aos burgueses, um bocadinho burgueses, grosseiros, e às amantes e mulheres e às famílias desses burgueses, e tenta encontrar no Mercure de France, claro, um leitor ideal que talvez imagine a partir daquelas palavras um teatro. Chamar-se-ia conceptual agora, fazer esta arte completamente pensada e imaginada e não vista. Um teatro não para ser visto, mas se virmos como isso aconteceu-lhe isto, ele era um autor muito conhecido em França como poeta e como contista, aconteceu-lhe isto, mas na Alemanha nem sequer foram publicados. Lenz nem sequer chegou a ser publicado, Grabe também não, mas escreviam para teatro. E Büchner, como se sabe, morreu antes de ter completado a sua maravilhosa peça Wozzeck, morreu aos 23 anos. Portanto, no romantismo alemão, o divórcio, então, é total. A seguir a Goethe e Schiller, que criaram o teatro alemão, os grandes autores não conseguiam sequer ser representados, mas prescindiam disso. Davam-se nas tintas. O meu teatro é para ser lido daqui a não sei quantos séculos, não sei quantos anos, é para ser imaginado. E realmente, Grabe, Lenz, Büchner só são montados, que morrem em 1830, 40, só são montados em 1910, 1920, até porque montar aquelas peças sem eletricidade era mesmo complicado, porque aquilo... Então o Büchner tem cenas de 2 linhas, sem fazer escuros, e como é que se fazia isso? Portanto, a eletricidade veio ajudar a resolver os problemas do Büchner. Mas esta vocação, eu já não escrevo para a multidão, e a multidão é servida por uma espécie de papa que não presta para nada, que é medíocre. Mas neste momento, tal e qual como os filmes de Hollywood, nós olhamos para trás e, se calhar, dos grandes autores de 1850 a 1860, nenhum dos sérios é realmente interessante, e nós preferimos o Labiche e o Feydeau, que enchiam as salas em 1850, e os outros desapareceram. Tal e qual como provavelmente o cinema considerado artístico nos anos 30 ou 40, na Europa, é-nos menos interessante que o cinema considerado comercial de Hollywood nos mesmos anos 30 e 40. Lembro-me que, quando eu era novo, toda a gente tinha que se curvar perante as brincadeiras proibidas do René Clément, que é um filme insuportável, a meu ver agora, e que tínhamos que dizer mal, nessa altura, dos filmes de cowboys, que são muitíssimo mais maravilhosos. Mas porquê? Porque tinham o estigma de serem amados ou vistos por muita gente, enquanto os outros eram só vistos por intelectuais, até tinham guitarra clássica tocada por Narciso Yepes, então isso tornava ainda as coisas mais elegantes. Houve a partir de 1820 este dilema nasceu. E o que é engraçado é que se a burguesia tomou conta, a burguesia poderosa do Segundo Império Francês tomou conta de todo o imaginário teatral, e para muita gente, por exemplo, ao Manuel de Oliveira, teatro ainda era, esse teatro ainda era o teatro de 1880, ainda era a Sarah Bernard a vir à boca de cena, ainda era o teatro do telão pintado atrás, o teatro nós ainda entrevemos em alguma ópera. Os reis não se interessaram por isso.
E a partir de certa altura os reis começam a interessar-se pelo teatro de arte. E os teatros que passam a ser financiados pelo Estado, sucessor dos reis, passam a ser as pequenas salas, porque aí está um eventual porvir, um eventual progresso e indispensável para a boa saúde da sociedade. Portanto, os teatros de arte de Moscovo, de Paris, de Lisboa, à volta de Araújo Pereira, começam a ter apoio porque o público pagante não iria ter aquilo. Mas fazem pouquíssimas sessões. Quando pensamos que a Menina Júlia, obra-prima absoluta do teatro moderno, quando estreou na Dinamarca e não na Suécia, onde seria natural, mas ninguém queria fazer na Suécia, quando estreia na Dinamarca, fez 2 sessões. Roger Blanc, grande encenador que eu conheci, dizia com graça, e isto é o preço por ter cão mais engraçado, ele teve uma peça sobre a Guerra da Argélia chamada Les Paravents, Os Biombos. Ele dirigiu, a peça é do Jean Genet. E o Jean Genet, a peça foi proibida, porque falava da Guerra da Argélia, o Malraux teve medo dos acontecimentos que estavam ali à volta e mandou proibir, no Odeon era um teatro nacional, foi proibida, e o Genet disse: as peças são muito mais importantes para quem não as vê do que para quem as vê. Realmente, se a peça tivesse ficado em cena 2 meses com as palmas normais que teria, com a Maria Casares, o Pierre Bourassa a representarem, era mais uma peça. Assim, aquela ideia mítica de um espetáculo que ficou 3 dias em cena, que foi proibido por um homem imenso como o André Malraux, que fala da Guerra da Argélia, e mesmo para quem não viu, ficou com uma importância. E é engraçado pensar isso, que atingiu mais espectadores no mundo inteiro, aquele espetáculo que ninguém viu, do que os espetáculos que se calhar se seguiram naquele mesmo teatro com a mesma equipa e que foram vistos por alguns milhares de espectadores. Mas o problema que se põe é este. O teatro, ao contrário das outras artes, ainda é dirigido por artistas. As empresas teatrais, o empresário teatral, ainda é, na maior parte dos casos, o próprio artista, ou um ator no auge da sua fama, ou um destes chamados encenadores, mas é uma pessoa que tem a mão na massa e que tem o sublime prazer que os outros artistas não têm de verem o dinheiro ao fim da noite. Eu vejo as moedas que aquele espetáculo rendeu às 11h30 da noite. Vejo a cara dos espectadores. Coisa que, quando se faz um filme, não se vê, quando se faz pintura, ou quando se faz, é raro, só quando se vende, mas não se está lá. E eu vejo a reação, ouço, vemos. E o teatro tem essa parte artesanal, que é extraordinária. O empresário é o mesmo que o artista, embora tenham raciocínios diferentes. E essa contradição que eu tenho de viver. O empresário quer dinheiro, e quer público, e quer encher a sala, e quer ter um êxito depois de um fracasso. Necessariamente, porque senão não dirige uma empresa. O artista nem sempre quer ter um êxito que renda. Portanto, divide este aí. Mas isto existe não entre 2 pessoas diferentes ou entre 3 pessoas diferentes, este combate, mas na mesma pessoa. E é isso que, a mim, torna o encanto do teatro muito especial. Poder ver o dinheiro ao fim da noite é uma coisa inesquecível. Poder ver a cara dos espectadores e ouvir o riso dos espectadores, ou a cara de comoção dos espectadores, e dizer boa noite às próprias pessoas que viram, encanta-me. Mas a dúvida que eu tenho é para quem estou a falar. E claro que gosto mais de trabalhar numa casa que o verbo é difícil de dizer, dirijo. Gosto mais de estar a trabalhar numa casa que eu sei mais ou menos o destino do que estar como hóspede eventual na casa cujos destinos são de outros. Gosto mais de ver ali aquilo a ser feito. Mas são trabalhos distintos. Administrar uma casa, organizar uma temporada de uma sala própria, é um trabalho distinto do meu trabalho de encenador, faz de conta. Eu, como encenador, podia-me apetecer, e apetecia-me imenso, fazer uma peça com 35 atores. Eu, empresário, respondo a este encenador: olha, que nem pensar, não tens dinheiro para ter 35 atores, e não cabem no Teatro da Politécnica, portanto é melhor desistires dessa ideia. Mas é um diálogo permanente entre isto, entre o calendário, entre a organização das várias coisas. A maior parte dos artistas, agora, esta figura já quase não existe. Porque cada vez mais
haverá diretores de teatro que não são artistas ou que não fazem arte naquele, são ex-artistas que não fazem arte naquele momento e que estão a organizar, como nas galerias, nas editoras, também se desartizou o processo da decisão. Os artistas são umas pessoas que de vez em quando fazem umas coisas para os programas dos outros. E nos teatros, acho que é a última, no cinema nem pensar, no cinema os realizadores nunca tiveram uma palavra sobre a distribuição, e é trágico isso. No teatro sempre tivemos, cada vez menos. Eu serei um dos últimos dessa geração, dessas gerações que tiveram o destino daquilo entre as mãos. O que é engraçado também no teatro é que é evidente que nós fazemos para a sala cheia. Eu sempre, quando estou a dirigir o espetáculo, sempre normalmente a meio da plateia, no lugar central, chamado curiosamente lugar do príncipe, ou seja, aquele em que a perspectiva está toda certa e tudo parece ser feito para mim. Mas a minha preocupação, a minha obrigação é saber se os atores estão visíveis para todos os lugares, se a acústica permite o entendimento daquilo que está a ser jogado dentro da cena, ou seja, não estou a trabalhar para mim. Tenho sempre uma inveja enorme daqueles artistas que fazem figuras nas platibandas das casas no Algarve que ninguém vê e que são feitas para ninguém. Tenho sempre inveja dos decoradores da Notre-Dame que faziam aquelas gárgulas maravilhosas que, em princípio, não seriam vistas por ninguém, mas só eram necessárias para estar lá. Mas eu tudo o que faço é para ser visto, ou seja, necessariamente, senão não estava dentro do palco. E é tudo organizado dentro de uma perspectiva do Renascimento, ou pós-Renascimento, teatro à italiana para um espectador ideal sentado ao centro com a perspectiva. E toda a organização, desde a acústica, é feita para isso. O Klaus Michael Gruber, que era um gênio, quando fez as 6 personagens em Procura do Autor na Freie Volksbühne em Berlim, os espectadores queixavam que não ouviam. A sala era muito grande, tinham 800 lugares. E os espectadores diziam, não ouvimos nada. Mas, como alemães e berlinenses, diziam em voz alta, estamos a ouvir nada, estamos a ouvir nada. E o Klaus respondia com imensa delicadeza, sentem-se à frente. Que eram 3 filas. Nas tintas, exatamente para a perspectiva. Ele não queria mostrar, queria que houvesse um acontecimento único e irrepetível, que era aquela estreia, de onde desses 700 lugares, eu estava na estreia, saíram 550 espectadores, grosseiramente alemães, ou seja, em fúria, iam-se embora por terem pago uma boa fortuna pelo bilhete e não ouvirem nada. Mas eu tenho como obrigação fazer ver e fazer ouvir. Ou seja, um dos meus trabalhos, enquanto artista, é um verbo que não é nada bem visto nas outras artes, porque as artes são diferentes, que é mostrar. O meu trabalho é mostrar, coisa que na pintura já se sabe que é esconder. Em muitas outras artes é não revelar. Na literatura, pensar em mostrar é de um exibicionismo total, atualmente. Portanto, é o fragmento. Mas eu não, tenho como obrigação mostrar mesmo aquilo que é fragmentário. Mesmo Rainer Müller é mostrar, exibir, é esse o meu trabalho. Que é um trabalho fora de moda. Porque é um trabalho, e é isso que é engraçado também nas artes, as artes não são sincrónicas. Embora possam parecer, e embora eu possa estar a comungar de preocupações que estão no cinema contemporâneo ou nas artes plásticas contemporâneas, não temos a mesma maneira de poder atacar o público ou atacar o espectador. E no teatro, a vivência absoluta da representação, o caráter único do espetáculo, não pode deixar de ser. Não vai mais existir. Na última representação acabou. O Stendhal não pode dizer que daqui a não sei quantos anos este espetáculo será visto. Pior do que isso, o ator envelhece. Portanto, embora a Palmira Bastos tenha sempre feito de jovem até aos 82 anos, isso já não é aceitável na convenção atual. Mas foi aceitável durante muito tempo. Eu ainda vi a maravilhosa Mariana Ropa a fazer, aos 90, a fazer mulheres de 50, maravilhosamente, e com
a elegância do indício. Ela não representava a mulher dos 50, ela sabia indicar o que uma mulher de 50 anos poderia ser. E ela, que já tinha 90 e estava muito cansada, e era uma atriz absolutamente sublime. Mas esse gozo com o indício também só pode ser gostado. Por exemplo, mostrar Mariana Hoppe em Portugal, eu mostrei, ela veio fazer o quarteto do Rainer Müller e veio fazer a irresistível ascensão do Arthur Auy, do Brecht, na encenação do Rainer ao CCB. Mas como é que é possível? Isto tem a ver com outro aspecto do teatro. Mariana Hoppe foi a jovem atriz alemã, casada com o Gründgens, que aceitou ser... O Gründgens tinha sido casado com uma filha do Thomas Mann, portanto, a grande burguesia intelectual alemã, e Gründgens, que aceita ser diretor-geral dos teatros no nazismo. E a Mariana Hoppe, que tinha 20 e poucos anos, é a principal atriz, e toda a gente lhe perguntou, como é que aceitou ir jantar com o Goebbels e com essa gente toda? E ela respondeu, com uma ingenuidade e uma malícia tremenda, e que faz arrepio, davam os melhores papéis. E é verdade. O que é que uma atriz de 20 anos na Alemanha conseguia fazer se tivesse fugido, como outras fizeram, para Hollywood ou para Londres? Nunca poderia ter sido uma atriz. Tinha o sotaque, nunca teria a língua, nunca dominaria a língua, mesmo Elisabeth Berner, que já era uma grande vedeta, não conseguiu sobreviver a isso. Todos os que partiram e que corajosamente partiram passaram a ser professores, passaram a ser diretores daquela coisa horrível chamada casting, passaram a ser atrás das câmaras, mas não conseguiu. O Peter Lorre, genial, passou a fazer de pequenos papéis, de mal, numa série de filmes. Mas ela dizia isso. Ora, na Alemanha de 2000, irmos ver a Mariana Hoppe com 80 anos a fazer uma senhora de 50 num teatro que tinha sido comunista, o Berliner Ensemble, portanto, oposto a tudo o que ela tinha representado, para os espectadores é uma emoção. Ou seja, e é isso que é bonito na ideia de companhia, a companhia tem uma história. E aquilo que eu gosto de fazer é mostrar ao espectador, este ator, olha que engraçado, escondido atrás deste senhor pacato e pequeno burguês, então não é que ele é tal e qual o Rei Lear, se lhe pusermos uma pele. Mas 3 meses depois mostra que afinal não é nada o Rei Lear e que é outra pessoa. Portanto, o meu trabalho não é só sobre os grandes escritores, gosto e admiro, é também sobre uma companhia no sentido de meus camaradas, meus companheiros, que gosto de mostrar em aspectos que suspeito naquelas pessoas. Eu suspeito que esta pessoa, que até parece que podia ser padeiro, ou o senhor da mercearia em frente, suspeito que nele há uma grandeza ou uma loucura capaz de fazer o avarento de Molière. Olha, deixa cá ver se convenço os espectadores que ele pode ser o avarento. Esta rapariga, que até é jeitosa e elegante, embora magrita, pode ou não ser aquela heroína do romantismo. E isso é que é o convívio que eu, enquanto artista e empresário, quero manter com o espectador. É uma espécie de conversa permanente. Que engraçado, como eu gostei de ver este a fazer aquilo, que engraçado. Olha que eu nunca tinha pensado, ao ler o Rei Lear, que ele podia ser gordo e baixinho. E, por acaso, até me convenceu. Portanto, é essa conversa que a companhia de teatro pode manter. Conversa que é de artista empresário. O empresário que não é artista não pode ter essa conversa. Só pode ter a conversa inteligente, e neste momento há muitos, quase todos os teatros são dirigidos por empresários não artistas, mas que, sim senhor, dizem no século XVIII, Goldoni fez isto, no século XIX o Ibsen pôs a mulher não sei quê, no Strindberg já não gostava das mulheres, portanto vão fazendo uma história do teatro atualizada, mais ou menos, com a nossa realidade. Mas o artista não faz bem a mesma coisa, e aquilo que eu gostava, desde pequenito, era deste convívio que os grandes estúdios de cinema americano conseguiram criar. Porque o grande estúdio de cinema americano dizia, Gene Kelly não dança bem, pois é, agora vão vê-lo em Marinheiro. Mas se calhar também podem vê-lo num filme dramático, a fazer um papel de homem
normal. E o Frank Sinatra não é bom a fazer de soldado traumatizado, mas vocês só gostam dele a cantar. Mas não, olha que aqui, ele chegar bêbado depois de uma noite a uma terra de província com uma prostituta é uma imagem surpreendente. E o estúdio americano foi isto que foi criando. Por sinal, e acabarei já esta parte, Brecht, reparem bem a história do teatro. 1910-15, Berlim era dirigida por um senhor chamado Max Reinhardt, que dirigia 4 teatros em Berlim. Esses 4 teatros tinham 16 salas, todas as noites, sem folga. Max Reinhardt dirige isso. Quem eram os seus assistentes? Lubitsch, Billy Wilder, Murnau, Fritz Lang também trabalhou. Esses rapazes, uns mais cedo, outros só com a guerra, partem para Hollywood, onde, nos estúdios, criam a mesma economia do estúdio de Max Reinhardt em Berlim. Portanto, criam a ideia do assistente, criam a ideia do especialista em cenas. Do Max Reinhardt, quando precisava de uma cena de batalha, chamava Fritz Lang, vem da cá, resolve esta cena da batalha. Quando precisavam da cena de amor, era o Lubitsch que fazia as cenas de amor mais picantes. E isso é o trabalho normal entre o mestre, empresário e os assistentes. Hollywood vai fazer isso nos grandes estúdios. A última equipa que vai fazer isso é o Berliner Ensemble, quando Brecht, que passou para Hollywood, volta para a Alemanha, nessa altura comunista. O que é que ele faz? Um teatro dirigido por 6 pessoas, não existia. 4 deles escritores, impensável. Nenhuma encenação assinada subjetivamente, que era a palavra que ele odiava, por um artista. Todas as encenações eram um trabalho coletivo de 3 ou 4 diretores. Trabalho coletivo que vem dos figurinos até ao palco. E ele, que era acima de tudo um escritor e que, acho eu, nunca tinha dirigido nenhum espetáculo até chegar a diretor do Berliner Ensemble. E sabem que em Portugal um escritor não pode ser diretor de um teatro nacional. Tem que ser um encenador, que é uma profissão que eu não sei bem o que é. Mas o escritor não pode ser. A Agostina foi, não se percebe bem porquê, mas por influências, mas foi durante um meio ano, mas tem que ser um encenador. O Brecht faz isso, mas deixa de escrever. Portanto, nos últimos 6 anos em que dirige o Berliner, já não tem tempo para continuar a sua atividade principal, que era de escrever peças. Escreveu poemas, porque não podia deixar de se dirigir ao espectador ausente, de deixar de enviar os seus recados, fossem ele na garrafa deitado ao mar, mas precisava de um interlocutor. E como muitos dos seus amigos ou tinham passado para o outro lado político, ou tinham morrido, como o Walter Benjamin, com quem ele começa um diálogo que veio a ser interrompido brutalmente com a guerra, um diálogo na Dinamarca que vai ser interrompido com a guerra e com a morte de Benjamin. Mas aí há sempre a ideia do interlocutor. Portanto, voltando atrás, a grande clivagem depois da Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia e a divisão do teatro entre teatro de arte e teatro comercial. Teatro comercial considerado sempre, como agora a gente olha para a televisão, que desprezo, embora depois se vejam, mas é olhado sempre como divertimento de massas, aquilo que não presta. Séculos depois não é isso. Séculos depois esse teatro que se chamou comercial vai ser reconsiderado e revisto, como agora acontece com Labiche e com Feydeau. E com o Gilbert and Sullivan das operetas inglesas. Mas isso é a grande clivagem. A direção ao espectador. No lugar em que eu me encontro de artista e empresário, e para mim é indissociável isso, não gosto nada de ser artista sem ser empresário, mas tem que ser às vezes, porque pagam melhor quando são os outros empresários, pagam melhor do que quando eu me pago a mim próprio. Nessa situação é dificílimo e imutável o lugar em que se encontra. Alguns dos espetáculos que eu fiz, também, a história dos espetáculos é uma coisa muito estranha. Há espetáculos que, por exemplo, no outro dia estávamos com a sala cheia de um espetáculo, sempre todas as noites a jogar, e há um dia. E não havia futebol, nem essas coisas. O futebol não afeta os romancistas. Podem continuar a comprar romances
e haver jogos de futebol no teatro é fatal. Não se pode estrear uma peça num mundial de futebol. Pode-se lançar um romance, pode-se fazer uma exposição, mas futebol em Portugal não vale a pena. No outro dia estávamos com uma peça sempre a esgotar e há um dia, porquê? Em que houve só 12 espectadores. E não havia reservas, nem desistiram, nem nada. Mistério absoluto, eu não posso entender porquê. Nos outros recusavam-se cerca de 20 espectadores por noite. Havia 20 a mais. Naquele dia, 12. Porquê? O que é que terá acontecido? Mesma coisa, há espetáculos que estreiam mal. Por exemplo, Stabat Mater, do António Tarantino, foi um espetáculo que eu fiz com a Maria João Luís e que estreou com nem sala cheia nas Mónicas, portanto, aí 20 espectadores de graça, 25 de graça. Sei que houve uma representação, estava um amigo meu lá, que eram 4 espectadores na sala. A certa altura correu o boato que aquilo era bom. E começou a esgotar. Mas quem? Dizia, foi o Boca Orelha. Se havia só 4 espectadores, não havia muitas bocas para contarem a quantas orelhas que aquilo era bom. Porque não percebo. Fenómenos, também não houve crítica, essas coisas que antigamente vendiam lugares, também não, mas de repente começou a encher, depois enchemos 6 São Luís com esse mesmo espetáculo, fizemos digressão, enchemos o São João, mas era um espetáculo, tinha começado com 4 espectadores, 5 espectadores. Portanto, eu nunca sei, uma Nathalie Sarraute, que eu gostei muito de fazer, o Porrão e o Porrão, eu nunca sei se aquele espetáculo fosse apresentado noutro teatro, noutra sala, não poderia ser um êxito, não sei, mas não sei mesmo. O que é que aconteceu? Há um dos espetáculos melhores que fizemos, chama-se A Farsa da Rua W. É de um autor irlandês chamado Enda Walsh. Foi dos que teve menos espectadores em todo o teatro da política. Até repusemos, porque achámos isto deve ter sido da época ou coisa parecida. Repusemos. Ignorância total. Ninguém se interessou por aquilo. E foi dos melhores. Fizemos no Porto, no Carlos Alberto, correu muito bem. Teve imensa gente e as pessoas gostaram muito. É uma peça para fazermos no Porto. Os espectadores portugueses não gostam do título, que é A Farsa da Rua W. Acham que a farsa não é. Ou, dúvida, os atores principais era o núcleo duro dos artistas unidos. Os atores que estão lá sempre. E os espectadores confundem e dizem, isto já vimos. Eram os que estavam na peça anterior, porque é que vamos ver outra vez? Mas são imensas variantes, não sabemos. Em princípio, até gostávamos de ver o Fred Astaire e a Ginger Rogers. Mas, a certa altura, não pode ser sempre o Fred Astaire e a Ginger Rogers também. É muito estranho a ligação com o público. E ainda por cima agora, em que o intermediário que foi a imprensa desapareceu. A imprensa serviu durante uns tempos, sobretudo de revelador, não de demolidor. Quando a imprensa dizia mal dos espetáculos nos anos 60, 70, não afetava a vida dos espetáculos. Quando dizia bem, afetava. Havia espetáculos desconhecidos que tinham mais público, porque a imprensa dizia bem aquilo. Nunca vi as críticas demolidoras demolirem realmente o espetáculo. E eu fiz várias críticas demolidoras e as salas continuaram cheias. A impotência é total. Mas o que é interessante pensar é que preço por ter cão, preço por não ter, no teatro é diferente do romance. E não sabemos. Há muitas coisas que provavelmente estão agora presas por ter cão, que são um grande êxito no teatro, que daqui a 200 anos vamos descobrir que eram bem boas, que eram mais interessantes do que aquilo que pareciam, que eram, sim senhor, a arte mais interessante deste nosso tempo, e que nós passámos por elas como cão por vinha vindimada, sem reparar que, tendo tido tanto êxito, como isso aconteceu com o cinema americano, que só o descobrimos tarde demais, e já muitos dos artistas que fizeram cinema americano já tinham morrido quando começou a ser apreciado na Europa, para grande espanto dos americanos. O Howard Hawks estava espantadíssimo quando diziam que ele era o maior, e era. Mas, para grande surpresa de tanta gente, descobria-se que mesmo espetáculos cheios de gente e com muito dinheiro eram melhores do que outros para pequenas minorias e pretenciosos. Portanto, não sabemos, estamos realmente presos por ter cão e presos por não ter, sempre para mim, ao contrário de outros artistas, o trabalhar para e numa perspectiva renascentista, ou seja, com perspectiva e para um local fixo na plateia, é a lei. Última coisa, eu não mudo, não gosto de nada
de mudar as salas onde trabalho. Para mim é uma condição, a arquitetura da sala é uma donnée, é um dado absoluto, como o papel de 1,70 m que o pintor vai desenhar. É um dado. Portanto, se a sala tem 700 lugares e eu aceitei trabalhar lá, eu trabalho para a sala de 700 lugares. Se a sala tem 120, portanto, não vou fazer uma bancada posta lá para metade, não vou fazer o arquiteto da sala. Para mim é um dado real, isso tem a ver com o meu amor pelo cinema. No cinema eu nunca fui pelo estúdio, sempre fui filmar em decors reais. E se eu vou trabalhar num teatro, aquele teatro é o decor real onde eu vou trabalhar. E, portanto, tenho que pensar no repertório e naquele sítio e naquela amplidão de pessoas e não transformar a sala. Isso é uma ideia que não quero ser arquiteto de teatro, quero só fazer o espetáculo. Mas quero fazer para um determinado público. Agora, conversa, já falei bastante. Contei a história do teatro toda. Perguntas que eu também sei responder. Está aqui no microfone. Ninguém quer fazer perguntas. Espera um bocadinho já. Filomena. Filomena. Estamos a dar muito bem com o software que consegues mostrar essa espécie de essas duas correntes que se cruzam, ou melhor, são paralelas, mas a interpretação que depois foste construindo à medida que foste apresentado esse paralelismo mostra que se calhar há sobreposições e uma espécie também de cruzamentos. Por um lado isto, e por outro lado, pelo menos desde o teatro grego, não havendo aquilo que tu explicaste a partir do século XIX, já há a consciência, enquanto está a tragédia a funcionar maravilhosamente, já há a consciência que há os tragediógrafos que trabalham para o efeito, para atrair o público. Já é essa consciência dupla, do teatro do efeito e do teatro que recusa o efeito, e Aristófanes nas rãs faz aquela brincadeira maravilhosa de pôr em julgamento dois tragediógrafos para ver para onde é que fica em primeiro lugar. Sófocles, que era mais modesto, fica logo posto lá, e fica Ésquilo mais Eurípides. E Eurípides, segundo Aristófanes, trabalhava mais para o efeito. E Ésquilo trabalhava para fazer palavras que ninguém sabia, palavras que tinham um comprimento de 10 sílabas, 20 sílabas, que ele inventava. Isso é interessante pensar que no teatro, desde o início, pelo menos nos gregos, atrás dos gregos, eu não sei, e nos romanos, por exemplo. Os romanos é muito complicado, não é? Porque nos romanos há uma espécie de naturalismo à outrance muito violento, pelo menos aquilo que nos mostra o tempo de Nero, não é? Pelo menos aí. E em que há realismo e naturalismo juntos, coisas que eram antigregas por excelência. Gostava de ouvir falar sobre isso. O teatro, é engraçado pensarmos, nós pensamos sempre que o público é o gerador da grosseria, é o cativante, é o imã que atrai a grosseria, é o espectador. É engraçado, na situação em que está o teatro, é a profissão. Posso contar, porque o maior medo que eu tenho é, mais ou menos no ensaio geral de cada espetáculo que eu faço, eu digo, atenção, o encenador fui eu. Amanhã, no ensaio geral com o público, vão chegar imensos encenadores que vão dizer-vos tudo, como é que devia ter sido feito, como é que a cena é, e dizem. Eu já vi uma atriz nunca mais ser capaz de fazer uma cena que fazia inocentemente, e era perfeita a fazer a cena, que era um determinado olhar para outro ator numa peça clássica, que ela fazia sem ter pensado, e fazia-los várias vezes sem ter pensado, portanto, pura intuição, sem nenhuma vontade. E houve uma colega que lhe disse, não gostei nada daquele teu olhar, parecia que estavas distraída.
ela nunca mais, nas 50 representações que houve dessa peça, ela conseguiu, porque ganhou consciência sobre um gesto em que não é preciso ter consciência. Realmente ela olhava para o rapaz e depois passou a olhar com vontade, e não era esse o assunto. Portanto, o público profissional é gerador do mal. Isso não tem, neste momento é que é quase só o único espectador que existe, porque neste momento os teatros faz para os profissionais da profissão. Desde sempre se associou o público à grosseria, e é engraçado pensar que os atores são sensíveis à grosseria, e são, como toda a gente, porque a grosseria, o riso de uma sala é irresistível. Provocar o riso é uma coisa única. Portanto, nós fazemos tudo para que no dia a seguir volte, por amor de Deus, volte aquela bênção que é ser amado, ser ouvido, ser gostado, e que isso aconteça. Nem sempre conseguimos. Portanto, a macacada aumenta a macacada, a estupidez aumenta a estupidez. Laura Alves, que era um gênio de atriz, estreava uma peça normalmente muito bem, mas à medida que um espectador ria nesta frase, ela na segunda récita, não ri, não, então deixa cá fazer, não sei, não ri, não, estragava, aumentava às vezes em 45 minutos uma peça, com improvisações e variações e não sei o quê, para ver se aquele riso benéfico, miraculoso, voltava. Porque nós somos sensíveis a isso, não há dúvida. Resistir a isso é o nosso dever. Resistir à sedução simples, embora o teatro e o cinema seja feito das raparigas mostrarem as pernas, de uma série de cenas, coisas vulgares, que é a essência do espetáculo, que é as raparigas dançarem, a alegria em cena, isso tudo faz parte, porque é que nós vamos ver aquela coisa um bocado estúpida dos dias que correm, que é umas pessoas ali a fingirem que são outras. Mas desde sempre nós associamos os outros espectadores à grosseria. Uma vez tive uma grande lição. Houve um espetáculo que tinha sido bom e que estava a degradar-se muito, chamado E Não Se Pode Exterminá-lo, do Carlos Valentino, e a carreira do espetáculo estava a deteriorar-se imenso. Os atores já não eram capazes de representar aquilo, desmanchavam-se em cena, enganavam-se, era uma coisa, eu era o encenador do espetáculo. Então, houve uma noite em que a degradação era total e eu, no fim, disse aos espectadores, portanto, o espetáculo não teve o mínimo de qualidade possível, portanto, devolvemos o dinheiro aos seus espectadores. Estava presente na sala o José Viana, que me disse: chamaste-me estúpido, porque eu estava a gostar tanto, estava tão encantado com aquilo que estava a ver, e tu vieste dizer-me que eras mais inteligente do que eu. Portanto, isso não te perdoou. Tinha todíssima razão. Além disso, fica a saber que tu és palhaço e o que tu queres é o dinheirinho dos espectadores. Nunca devolvas o dinheiro dos espectadores, porque tu queres é receber isso. José Viana era um homem particularmente inteligente e que sabia bem o que era a degradação do espetáculo. Ele tinha feito muita revista, ele percebia bem a degradação do espetáculo, que eu, puritano e intelectualoide, reagi. Mas com toda a razão ele disse-me: atenção, nunca mais voltes a fazer isso, e nunca mais dinheiro em caixa, nunca mais volta ao bolso do espectador. Porque não gosto dessa coisa de dizer ao espectador: eu sou mais inteligente do que tu estás a estragar-me o espetáculo. E essa é uma sensação muito que nós temos, e que vem desde os gregos, que o espectador é grosseiro e puxa determinadas coisas. Alguns séculos depois, nós olhamos para essas coisas que foram consideradas grosseiras e são bonitas. O Hogarth. Nós olhamos agora para aquilo que as pessoas, na época, não aceitavam no Hogarth e nós gostamos. E nós gostamos do Manet, que foi considerado obsceno. E eu nem percebo porque é que foi considerado obsceno, a não ser com grande raciocínio intelectual e histórico, porque olhando não consigo entender. Este julgamento que o público nos faz pecar é uma coisa que existe sempre, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Acho que às vezes é o puritanismo da arte e uma certa mania das grandezas. Como dizia o Zé Viana: porque é que vieste dizer que eras mais esperto que eu?
Dá uma pergunta. Gostava de perguntar o que acha do... Gostava de perguntar o que acha do público atual e se o público não acha que o público atual tem alguma percepção, assim, de que é cada vez mais educado e menos conhecedor, inclusive, do teatro e da história do teatro, quando vai ao teatro. Olha, cartaz, representação de A Estalajadeira, para aí há 4 anos, antestreia da Estalajadeira de Goldoni, de que eu tinha feito a tradução. E nós fazemos muitas vezes, como não temos palco bom, muitas vezes fazemos um ensaio geral num palco bom, como é extraordinário o cartaz. Fim, um pequeno debate com os espectadores que tinham visto o ensaio geral, a dizer, olha, isto correu bem, aquilo não correu bem, não sei o quê. E há uma senhora de uma certa idade que me diz assim, não gostei nada daquele galicismo que você usou naquela parte da tradução. Bom, eu adorava que houvesse em Lisboa espectadores que tivessem dúvida sobre o galicismo. Por um lado, o ator fez-se ouvir bem. Depois eu fui em casa ver no texto, é uma tradução antiga minha, e o galicismo não era meu, era do Goldoni. O Goldoni tinha usado no texto italiano, como é moda, uma palavra afrancesada que eu guardei esse sabor afrancesado. Já não me lembro qual era a expressão, mas era uma palavra que nós usamos em português sem ser galicismo, mas cujo sentido em francês é outro. E, portanto, era usado no sentido francês essa palavra. Não era comércio, mas era uma coisa parecida com isso. E a senhora disse-me isso. É muito engraçado a diferença de espectadores entre Lisboa e fora de Lisboa atualmente, mas isso conta muito do país. Lisboa, os nossos espectadores são, em qualquer teatro, seja de São Luís, seja Dona Maria, seja Culturgest, seja Politécnica, até aos 35 anos são 60% dos espectadores. Acima dos 50, outros. Portanto, aquela fatia dos 35 aos 55, visto-la, não aparece. Porquê? Compraram casa, têm carro, têm filhos, estão a acabar o curso, o mestrado, o doutoramento, moram fora de Lisboa, desapareceram, que é a população ativa. Em contrapartida, temos os jovens que ainda mantêm a ida ao teatro como uma espécie de ritual iniciático do jovem intelectual, mas não crescem. Eu vejo sempre jovens no teatro. Então, nunca mais têm bigode. O que é que lhes aconteceu? Mas é um ritual iniciático. Vão normalmente em grupos 5, 6, vão vir, e depois casam-se, aparece o bigode, vão-se embora, vão para outros, e aparecem outros novos. E os mais velhos, que deixaram de ir durante uns tempos e que voltam em mais velhos, no meio não há. Fora de Lisboa, o oposto, só temos espectadores entre os 35 e os 70. Porquê? Os novos que poderiam ir estão nas faculdades. Estão fora, estão em Lisboa e não vão ao fim de semana no cartaz ver uma coisa que podiam ter visto em Lisboa, no CCB ou coisa parecida. Os 35 aos 60, população ativa, está mais bem instalada na vida. São novos quadros, normalmente são arquitetos, advogados, que estão interessados, que gostam uns dos outros e encontram-se, aproveitam a noite para se encontrarem de terras diferentes. No cartaz, não sou especialista, mas garanto que eu conheço já espectadores que são de Santarém, uns, da Zambuja, outros, de Alenquer, outros, que são amigos e que se encontram lá sempre que lá vamos e que falam connosco e através do Facebook vou sabendo deles. E isso é engraçado, mas são população bem na vida. Os avós tomam conta das crianças, não têm que pagar babysitter, as autoestradas permitem acessos mais ou menos rápidos e essa paisagem modificou-se. Os mais velhos ainda vão, como esta senhora que nos disse do galicismo, mas outros não têm cultura e ficaram a tratar das crianças. Mas é uma mudança. O buraco que temos dos espectadores em Lisboa é exatamente o buraco que enche as salas e nós enchemos as salas fora de Lisboa. Mas assim aos 400 pessoas. No cartaz, 400 pessoas, que nem sabia que havia no cartaz, mas vão lá, mas são todas acima dos 35, não são abaixo dos 35. Isso é muito engraçado sobre uma sociedade que está desequilibrada.
E é natural que as pessoas que estão com algum bem-estar na vida, o primeiro filho, o segundo filho, procurem a vida profissional fora de Lisboa. Advogados, ou arquitetos, ou urbanistas, ou funcionários da Câmara estão neste momento a instalar-se fora de Lisboa. E são esses os espectadores que nós temos. No tempo da Amélia era muito engraçado. Perguntei muitas vezes ao João Perry quem eram os espectadores. Eram as senhoras da Lapa? Não. Eram os comerciantes da Baixa. E é engraçado pensar que realmente a Baixa era uma sociedade. As senhoras iam ver os móveis e as toaletes das peças para a próxima temporada. E os comerciantes, que também emprestavam móveis, iam comparar e não sei o quê, e era a sociedade que eles viam, era os comerciantes da Baixa. Eu pensava que seria um público bastante letrado, o que iria ver a companhia da Amélia, e o João diz, não, era exatamente o contrário, a estreia sim, a estreia era a Lapa, mas a seguir, quem garantia os sucessos da Palmira, ou não sei o quê, era um público de pequeníssima burguesia, que se engalanava todo para ver as modas finas da Amélia. Público velho, dizia eu, com, evidentemente, alguns novos, como eu próprio, que lá estava, ia para o galinheiro, mas era engraçado pensar nisso. Neste momento, o público, aquilo que eu me queixo é que o público é quase todo profissionais. Eu quase sempre que vou ao teatro conheço 95% das pessoas que lá estão. Claro que eu conheço bastantes pessoas, mas isso cria uma situação de angústia muito grande. Para quem estamos a fazer? Com quem estamos a fazer? Para os artistas, a mesma coisa. No Teatro da Politécnica, onde eu vou, não todas as noites, mas muitas vezes ver quem entra, às vezes fico radiante, não conheço ninguém. Às vezes, afinal, conhecia, eram colegas minhas de faculdade que eu já não reconheço, porque, entretanto, envelheceram, e que no fim me dizem, não te lembras de mim? Mais uma que eu, afinal, conheci. Mas é curioso. Há modas. E, por exemplo, apresentar uma peça vanguardista, chamemos assim, vanguardista, garante muito mais espectadores do que apresentar uma peça, chamemos, tradicional. Neste momento, se eu apresento Rainer Müller, que não é propriamente a vanguarda, dado que o senhor já morreu no século passado, tenho muito mais espectadores garantidos e de várias idades do que se apresentar, por exemplo, Terence Rattigan ou Noel Coward, mas muitíssimo mais, porque há uma espécie de mudança em que se considerou que o teatro só interessa agora depois da dança e depois da performance. Antes disso, já não há. Isto em Lisboa. E é o público lisboeta, é este, digamos, pós-Madalena Perdigão. Pós a passagem da Madalena Perdigão pelo Acarte. Antes disso é como se não tivesse existido. Mas é um público cultivado. Há uma coisa que eu acho imensa graça, fizemos o quarteto, nós editamos os livros das peças que fazemos e de outras, dá uma publicação. Fizemos o quarteto do Rainer Müller, que é uma peça complicadíssima. Eu já fiz 2 vezes e sempre achei aquilo complicado. Esgotámos os livros. Porquê? As pessoas não perceberam nada, quiseram comprar o texto, uma vez que percebiam alguma daquelas frases picantes que aparecem no texto. Mas que revela curiosidade, porque mesmo uma pessoa que não, e aquilo é difícil de perceber o que é aquela peça, em que jogo ali está. Mas esgotámos 300 exemplares, o que uma peça de teatro vender 300 exemplares é muito engraçado. Mas quando publicamos, por exemplo, um autor que eu gosto imenso, que é o Terence Rattigan, O Perfume do Mar Azul, que é uma obra-prima absoluta, a meu ver, acho que vendemos 3 exemplares, uma edição de 500. Mas porquê? É uma coisa aparentemente antiquada. E a quantidade de público que Jorge espera influencia a sua programação? A quantidade de dinheiro influencia a minha programação, ou seja, eu sei que tenho dinheiro que me cobre 3 quartos da minha atividade. Portanto, eu preciso mesmo de ter 1/4 pago por receitas. Se por acaso eu faço coproduções com Culturgest, o Teatro Nacional, ou não sei o quê, já tenho esse quarto em 8º.
Portanto, eu preciso que no Teatro da Politécnica preciso de menos dinheiro e aí posso fazer coisas de que eu não tenho tanta certeza de ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, hoje estivemos a discutir, há ali um buraco na programação ainda este ano, porque havia uma peça que eu queria muito fazer, mas não vamos conseguir, porque o ator como quer fazer não pode fazer, que é outra das contingências. Portanto, o encenador não dispõe dos atores. Olha, está aqui às 3 da tarde. Ele não pode, não vai estar. Tem que mudar uma programação. E havia hesitação entre duas coisas. Uma, fazer uma peça que eu acho que vai ter muito poucos espectadores, e que eu gosto muito, mas que eu presinto que interessará muito poucos espectadores, uma peça da Nathalie Sarraute, e para vos dizer, a Nathalie Sarraute morreu, creio eu, em 99. Nós fizemos uma peça dela em 2006, e um jornalista importante telefonou em 2006 para o nosso escritório a perguntar qual era o número de telefone da Nathalie Sarraute, porque queria fazer uma entrevista. A estúpida da nossa agente de imprensa devia ter dito imediatamente, morreu hoje, e assim tínhamos uma notícia que saía no jornal em direto, mas não, disse que já tinha morrido uns anos antes. O senhor ficou aborrecido com esse assunto, dada a sua ignorância. Eu dei-me a descomposturar, agente de imprensa. Notícias dão-se sempre, faz favor. E, portanto, fazer uma peça da Nathalie Sarraute para o fim deste ano, possível, eu gostava muito de fazer, mas temos muito poucos espectadores. Temos dinheiro para arriscar, temos uma peça com poucos espectadores, ou é melhor repormos um outro espetáculo que correu muito bem, que foi feito, nós acabamos o nosso contrato com a Universidade agora, em fevereiro, portanto, ao fim de 4 anos. Fazer uma das primeiras peças que lá fizemos e que teve muito êxito e repô-la neste buraco, do ponto de vista económico, é mais garantido. Se eu tivesse garantidas as coproduções com o São João, arriscava na outra. Não tendo, tenho que pensar nas duas hipóteses. Mas ainda há outra variável, que é tenho ou não tenho os atores. E essa é muito complicada. E eu parto muito dos atores para fazer o espetáculo. Como não tenho uma companhia propriamente dita, ou seja, neste momento somos só 12 assalariados ano, já foram 27, tem que estar a negociar, estás livre, não estás livre, e são condições muito engraçadas. O Arthur Miller conta com imensa graça, no início da sua carreira de jovem escritor na Broadway, escrevia, ele tinha 20 e poucos anos, escrevia peças para atores, para personagens de 60 anos. E havia, nessa altura, atores de 60 anos que, primeiro, tinham ginástica mental para decorar texto, também sabiam ouvir o ponto, mas que estavam na disposição de arriscar e de estar 3 anos em cena. Não tinham 6 contratos com Hollywood, mais 2 com uma série de televisão, mais um anúncio a fazer. Lee Jacob, sim senhor, faço A Morte de Caixa Viajante aos 60 anos. E ele, à medida que foi envelhecendo, o Miller tem que escrever peças sempre para atores mais novos, porque os atores que têm 40 anos já estão todos em Hollywood a fazer televisão e já nenhum me garante um ano em cena. Portanto, as últimas peças dele são com personagens de 20 e poucos anos. Porque, e isso é engraçado pensarmos, nós não podemos adiar o coração, mas o teatro tem realmente prazo de validade. Os atores envelhecem e não podem fazer sempre o mesmo papel, e muitas vezes as encenações que nos marcaram e que nós vimos em crianças, felizmente que não há registro vídeo daquelas coisas, porque eram muitíssimo mais bonitas na nossa cabeça do que na imagem que delas terá ficado. Portanto, o registro vídeo é, para mim, das coisas piores que se podem fazer à arte do teatro. De certeza, mesmo, por exemplo, o João Vilaré, que me encantava, quando eu agora ouço as suas gravações, fico arrepiado. Mas aos 12 anos, e a memória que tenho dos recitais do Vilaré no São Luís era do encantamento total. Sou contra este. Eu gosto que o teatro morra e que desapareça e que fique na memória das pessoas, na coscovilhice dos camarins, no ensinamento que passa de gerações a gerações, porque o teatro é também uma das artes em que pessoas de idades diferentes têm medo à mesma hora. Uma peça que vai levantar o pano às 9 da noite, há atores de 70 e há atores de 20, e estão todos cheios de medo. E isso é muito bonito que haja. E há pessoas de saberes diferentes, há o carpinteiro, há o ator, há o intelectual, que às vezes também há, e estão todos cheios de medo à mesma hora. Isso é muito bonito. E que ficam aliviados também à mesma hora e vão cear e engatar a seguir.
Portanto, eu tenho muita dúvida em resposta ainda à Filomena, tenho muita dúvida do preso por ter cão. Preso por não ter... A ideia é que, desde logo, há essa informação. E também o saber. Nós não temos a história, não sei como é que foi, não sei se foi algo deste socorro isso, mas nós só ficámos com as duas peças a engraçado. Isso é muito estranho. Por que as outras desapareceram? Se calhar não houve suficientes cópias. Não houve suficientes cópias, exatamente. Exatamente. Nós só temos notícias das peças más do Aristófanes que faz troça Que diz as felas? Pois. ou do Aristóteles que as critica, mas de resto não sabemos. Pois. Mas a maior parte do teatro, chamemos popular, do teatro bastardo, do teatro mau, não deixou provas escritas. O teatro de feira da Idade Média, só o teatro religioso, que é muito chato, da Idade Média, que deixou textos escritos. O teatro grosseiro, pimba, da altura, não deixou, ficou só na memória e Jorge, mas tu não achas que esse teatro tem uma autenticidade tão poderosa que não tem nada a ver com esta crítica dos escritores que escrevem para produzir efeito? Claro, tem uma força enorme. Claro, mas era para produzir efeito. Mas era outro efeito. Não era um efeito, como é que eu dizer, retórico, intelectual. Não era um efeito gourmet, era um efeito... Era efeito mesmo. É mais para matar a fome. Exato, era para matar a fome ali, como deve, encher a pança. Exatamente. E isso... Ao passo que o outro não era para matar a fome, era para... Alindar. Para alindar. Pois. Ou então para pôr em cena coisas surpreendentes. Sim. Cavalos. Aterradoras. Aterradoras. Eu acho que o popular dá uma volta a isso tudo. Claro. Não é? Claro. Mas é verdade. E é esse popular, depois aparecem as coisas muito boas, que já não são populares, que irrompem também por dentro delas. Claro. E também há aquela coisa de nós gostarmos de músicas más. Claro. Cantarmos músicas más. Eu gosto. Exatamente. E filmes maus. Também, exatamente. Exatamente. Mas agora, o que é engraçado nesta dicotomia é assim, o que é considerado normalmente vulgar no teatro é o ator. O ator é o cabotino que faz efeitos grosseiros, Palmira Bastos. O que é considerado elevado é o polícia, é o encenador que vai policiar, no sentido clássico, o mau gosto e o analfabetismo do ator. Porque realmente os atores até muito tarde são praticamente analfabetos. Ainda há atores de uma certa idade que não sabem assinar, atores vedeta, que não sabem assinar um cheque ou um recibo. Agora já é fácil, porque é na net, mas isso tem a ver com as famílias de analfabetos que iam chegando ao teatro como meio de subsistência mesmo, província e assim. Mas nós atiramos sempre a grosseria para o ator e quase nunca para o escritor. Porque o escritor é sempre uma personagem elevada na hierarquia burguesa. Ora, muitas vezes o efeito é do escritor. Sardou fazia cada efeitaço e o Verdi não deixava de fazer os efeitos que muito bem queria e que ainda hoje são mais que eficazes. Mas, se calhar, o Aristóteles proibia o Verdi, achava que aquilo não era bom, não era bom equilíbrio. Eu gostava era do Verdi. Pois. Exatamente. Ele queria umas coisas muito bem equilibradas, mas se calhar aqueles arroubos do nosso amigo Verdi, que me encantam, confesso. Mas por outro lado dizia uma coisa gira, dizia que o Eurípides, que era cheio de arroubos, era o mais trágico de todos. Era. Isso é engraçado, não é? Mais desesperado, não é? É. Aqui uma questão. Eu gostava de fazer uma pergunta. E o teatro português? Nunca falam nele há tão pouco. O teatro escrito em português. Sim? Isso é um trabalho complicado em que eu me dediquei, mas só é possível trabalhar nisso com um horizonte temporal. Portanto, o que eu consegui fazer a certa altura, entre 1999 e 2005, foi convencer o Zé Maria Vieira Mendes que era possível escrever teatro, que o Miguel Castro Caldas que era possível escrever teatro, a mim próprio que era possível escrever teatro. O Zé Maria foi um trabalho lento, o Francisco Frazão a mesma coisa, o Francisco Frazão depois não quis escrever teatro, preferiu escrever sobre
pensar, o Zé Maria quis escrever, que o trabalho que eu fiz com ele, mas repara o tempo que isto exige, foi: Zé Maria, não queres traduzir um texto do Pinter que eu gosto? Olha que engraçado como ele resolve estas cenas. Vamos lá, não queres adaptar um texto do Kafka para se fazer um monólogo a partir do Artista da Fome? Mais de 6 meses. Não queres, a partir do Schnitzler e de uma novela que eu gosto muito chamada Morrer, fazer uma versão para teatro? Fez e era fraca. Não queres traduzir mais 3 peças? Portanto, foi durante 3 anos trabalhar sobre a aprendizagem direta com os grandes mestres contemporâneos e que sabem escrever e resolver e discutir comigo, não a peça que ele queria escrever, mas as soluções encontradas pelo Pinter ou pelo Armas Irans ou pelo Jon Fosse, de estar ali a trabalhar em diálogo com o artista e a pouco ir criando espetáculos. Isso exigiu 5 a 6 anos de trabalho. Portanto, eu tinha que ter um horizonte. Eu nessa altura tinha 50 anos, já não tenho. Portanto, para mim era preciso ter um horizonte de trabalho assim. Com o Pedro Marques também aconteceu isso, e ele foi trabalhando em algumas peças com menos perseverança do que o Zé Maria Vieira Mendes. O Miguel Castro Caldas já desenvolveu a sua escrita. Eu gostaria imenso, e neste momento, por exemplo, quarta-feira ou quinta-feira, um dos meus assistentes estreia uma peça no Teatro da Politécnica, escrita por ele, Nuno Gonçalves Rodrigues. Ele mandou-me tarde demais, ou seja, eu recebi o manuscrito, já a peça estava em ensaios, portanto eu não podia estar a fazer com ele este trabalho que fiz com o Zé Maria Vieira Mendes, ou o espetáculo parava, portanto, e não podia parar, já estava em ensaios. É um espetáculo com adolescentes que merece estrear, e a peça é interessante, mas eu não podia ter um debate de igual para igual entre 2 pessoas sobre um determinado texto, um determinado problema, porque o espetáculo já estava em andamento. Se eu tivesse tido um ano antes, é sempre o problema de horizonte e de tempo. Neste momento, o que é engraçado é que há muitas pessoas a escrever com a vontade de que aqueles textos sejam teatrais. A péssimas condições em que se ensaia, e não tem a ver com dinheiro, tem a ver as péssimas condições. Ensaia-se a maior parte dos espetáculos, mesmo para salas grandes, em salas mais pequenas do que esta, com um bocadinho mais de pé direito, mas são ensaios para palco grande, onde ficam 2 meses a discutir, a não encontrar soluções, por exemplo, de perspectiva, e quer os textos, quer os espetáculos, a meu ver, são todos à boca de cena, porque o que é que eles podem ter ensaiado sem ser à boca de cena, sem perspectiva, sem volume? E são, a meu ver, superficiais. Não há trabalho sobre o espaço cénico, nem sobre o espaço dramático, mas isso tem a ver com as condições insuportáveis em que trabalham. Depois que nasceu cá uma moda completamente dogmática, e neste momento é o dogma absoluto, que é: eu só escrevo nos ensaios. Francamente, se vai aos ensaios, ensaia. Não vai ensaiar. Se vai escrever. Mas não faça. Sim, senhor, pode escrever entre ensaios. Mas agora a moda é: eu escrevo nos ensaios. Não estão atentos a nenhuma coisa. Nem fazem uma coisa, nem fazem a outra. E realmente é muito mau. É muito pobre. Porque não tem... O Heiner insistia muito que ele escrevia literatura para pôr problemas aos homens do teatro. Portanto, eu quero causar problemas aos homens de teatro. E por isso escrevo estes textos totalmente enigmáticos e herdeiros da mais hermética literatura alemã do pós-guerra. Jorge, isso é uma espécie de crença na bondade natural da espontaneidade humana. Sim, mas as condições em que estão numa... É falso. Estão falsas. São falsas porque são dogmáticas. Agora, neste momento, no teatro em Portugal, onde há extraordinários intérpretes, como eu nunca vi, mas nunca vi tantos e tão bons, e de idades parecidas, e rapazes, coisa que também não havia. O teatro português era um teatro de mulheres. Agora há imensos rapazes com imensas qualidades. Nunca tinha visto. Mas está muito pobre de ideias e todos os espetáculos se repetem. São o mesmo, que vem a seguir ao outro, são iguais. Vêm à boca de cena, dizem 3 coisas meio obscenas, meio poéticas, voltam atrás, tiram a camisa, voltam à boca de cena, dizem 3 coisas obscenas ou líricas,
de um lirismo malvenu, e acaba, e é muito triste, e é isso a nova dramaturgia. Eu sigo, mas o que é engraçado é que neste momento estão a sair da Escola Superior de Teatro e Cinema, que não é uma grande escola, mas estão a sair de lá grupos de pessoas sérias, mas grupos mesmo, com uma vontade de manter trabalho nos próximos 3, 4, 5 anos, o tempo da juventude deles, de gente realmente séria e realmente empenhada, que na escola aprenderam pouco, mas conseguiram. Eu também na minha faculdade aprendi pouquíssimo, adorei foi estar no bar da Faculdade de Letras, isso é que era fantástico. Eles também adoraram estar no bar das escolas, trocaram entre eles impressões e ideias que são fortíssimas. Eu tenho imensa pena de já estar velho e não poder já ser interlocutor deles, porque sou demasiado velho para estar a trabalhar com pessoas de 20 anos, porque vão todos achar que eu tenho razão, como sou velho. Portanto, já não estou nem na altura de poder dialogar com eles de igual para igual, como já estive. Quando tinha 40 anos, podia trabalhar de igual para igual com pessoas que tinham 20. Agora já não posso, agora já só posso ser aquele que tem razão. Eu detesto essa posição. Então, com trabalhos artísticos, ou que pretendem ser artísticos, mesmo que sejam uma grande porcaria. Mas era aquilo que eu gostaria, era de estar a seguir o trabalho de escrita destes 3 ou 4 pequenos grupos que já conheço, já sei quem são e que querem fazer determinadas coisas. Acho engraçado, por exemplo, e agora tenha aparecido um grupo anteontem de pessoas que trabalharam comigo, fizeram figuração em pequenos papéis em peças comigo e que tenham decidido fazer um primeiro espetáculo próprio sobre os justos do Camus. Acho uma ideia abstrusa fazer-se os justos do Camus por rapazes e raparigas de 20 anos acabados de sair da escola, mas pronto, mas gostava de perceber porque é que eles se sentiram atraídos por fazer os justos do Camus, ou porque é que eles não quiseram escrever a partir de outra coisa. Porquê? Porquê aparecer com um clássico que foi da minha geração, ou seja, já existia antes de mim? Porquê aparecer com aquilo pessoas que têm 20 anos agora? Poderá ser bem ou não ser bem, é outro assunto. Mas é estranho, os outros que eu conheço, destes grupos, estão eles próprios a tentar produzir os seus textos, alguns com interesse, outros desequilibrados. É muito engraçado, porque isto acontece com certeza nas outras coisas. Os textos de teatro são escritos em 2 fases, mesmo aqueles nos ensaios nunca. Mas há um arranque, que normalmente é interessante. E depois, eles param, normalmente, depois de 20 páginas pararam, dizem que têm um projeto e durante uns meses andam a dizer que têm um projeto nos bares, depois têm que resolver aquilo e fazem as últimas 30 páginas, que são muito piores do que aquilo que estava prometido nas primeiras 20. Isto é quase regra daquilo que eu vi. O que é que eles teriam precisado? Era daquilo que eu fiz com o Zé Maria. Era tal tempo de sustentação, em vez de andar a dizer que têm um projeto nos bares, aguentam o impulso inicial mais tempo que o costume, ou começam o impulso crítico mais cedo do que o costume. Mas isso é a orientação. E é isso que existe no teatro inglês atual. Existem teatros empenhados na escrita e que fazem isso. No teatro norueguês foi fantástico o que apareceu também nisso. Em França, eles querem todos ser o Claudel e não se consegue, mas querem todos ser muito poéticos, e é o problema da França atual e da literatura francesa atual. Mas este lado de ateliê, de companheirismo na escrita teatral teria sido possível. Agora não acredito que alguém esteja interessado. Mas houve autores a certa altura, mas estão a ver, são coisas que o Estado é que deveria ter feito. A certa altura recebemos uma informação que era preciso traduzir autores jovens portugueses para serem vistos, lidos pelos agentes e pelos teatros europeus. Isto foi para aí há 15 anos. E eu escolhi 10 jovens autores, jovens não só, havia o Jaime Rocha, a Hélia, não sei quem, mas autores contemporâneos que foram traduzidos para 3 línguas. Conseguimos uma bolsa para traduzir isso, foram entregues àqueles 10 países que os tinham pedido. Algumas dessas peças foram feitas mesmo, representadas. Uma do Zé Maria foi feita em Berlim, a do Jaime foi feita não sei onde, uma do Abel Neves foi feita em Edimburgo. Portanto, foram representadas,
Mas não é o meu trabalho, isto era o trabalho da Secretaria de Estado da Direção-Geral das Artes. Quem, nos outros países, não é uma companhia privada que organiza isto, é um Departamento de Estado que entrega, mas nesse Departamento de Estado nem sequer houve dinheiro para subsidiar estas traduções. Tive que me encontrar na famosa Europa, que pagava para aí 1.000 euros por cada uma das 10 traduções. Mas foi dinheiro estrangeiro que consegui obter, mas o meu trabalho não foi pago. De procurar os autores, de arranjar as traduções, de enviar, isso não foi pago porque cá não havia. Portanto, aqui há, neste caso, e neste momento é a moda absoluta que é a exportação das artes portuguesas. Não se diz exportação, é a internacionalização das artes. Que eu acho que dá-se dinheiro para se fazer teatro português aos alemães. Eles têm lá tão bom teatro, porque é que querem ver agora teatro português, que é sempre muito fraquito. Quem tem a Schaubühne ou o Berliner, porque é que agora vai ver o Dona Maria? Mas há dinheiro para se converter os alemães às belezas do teatro português. Não percebo porquê. Em contrapartida, acharia muito interessante que os autores portugueses pudessem ser exportáveis e que pudessem ser lidos. Quando a rainha da Noruega veio a Portugal no ano Ibsen e fez uma sessão connosco no Teatro São Luís, ela disse uma coisa absolutamente maravilhosa. Ela é muito inteligente, plebeia, e começou o seu discurso a dizer: eu quero agradecer aos tradutores de norueguês, são os meus heróis principais, sem eles eu não estaria aqui. Porque ninguém no mundo conseguiria ler Ibsen sem os tradutores, porque a Noruega é um país que só vive porque houve pessoas que estudaram esta língua e que decidiram traduzi-la. E na Noruega há um enorme programa económico e de apoios a traduções daquela, porque senão nós nunca saberíamos o que é que era aquilo. E tem autores fantásticos. Sabíamos através da França, mas pronto. Mas agora há mais coisas além da França. Em Portugal nunca houve esta vontade porque quer-se exportar o visual, não o sentido. O visual dominou o teatro, o sentido das peças, não. Eu, por exemplo, nunca tive nenhuma peça minha traduzida para línguas estrangeiras, não ia escolher-me neste programa, mas também nunca houve da Secretaria de Estado qualquer vontade de fazer isso. Também tem a sua graça. Não tive uma traduzida para o espanhol. Bom, julgo que Vamos presos. estamos encerrados. Para o canil. Vamos presos para o canil. Eu acho que interpreto bem este público, que não analisaste este público, as idades, mas sabendo, posso dizer que, com todo o gosto, que as conferências Carmona e Costa começaram muito bem. Muito obrigado, Manel. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.